Opa, vocês estão bem? Que bom! Vídeo novo no canal do Soberano Marcial Eterno. Se vocês gostam dessa série, já deixa o like que sabe que o vídeo vai ser muito bom. Comenta aí o que tá achando da série. Se caiu aqui de paraquedas, se inscreva, ative o sininho de notificação para não ficar por fora de nada que sair no canal. No último vídeo vimos o Prota já fazendo planos de roubar a montanha. E esse já começa com a superestrutura montada na rua da cidade da Chama Marcial pela Casa dos Mil Tesouros, que também proveu salas para aqueles com maiores status e títulos. Nos bastidores do leilão, outro ancião figurante reclamava com o Carequinha sobre suas ações quebrando as regras da casa do leilão. O Carequinha bolado pergunta se o fato dele estar falando merda era porque ele era do Império da Chama do Crepúsculo, mas o cara diz que esse não era o caso. Ele era mais do que qualificado, é claro, mas os itens deveriam ser catalogados antes da lista ser publicada. Afinal, todo o continente já conhecia a lista, o que todos pensariam se adicionarem produtos de última hora. Só que o Carequinha lembra que essa não era a primeira vez. Ele diz que uma vez um descendente desse figurante trouxe um item de 5º grau e ele foi para a lista sem problema algum. O outro ancião figurante diz que o cara estava certo. Afinal, o Carequinha nem sequer sabia o que era o item e mesmo assim insiste em incluí-lo no leilão. Vale mesmo a pena colocar a reputação da Casa dos Mil Tesouros em risco assim? O Carequinha bate no peito e diz que o produto é definitivamente de alta qualidade, e se ele estiver errado, irá enfrentar as consequências de seus atos. O cara só ri dele perguntando se ele podia mesmo aguentar a responsabilidade, e disse que vai reportar isso e as mortes no leilão da Casa dos Mil Tesouros ao mestre deles, para ver se o careca vai se safar dessa. O Carequinha exclama e lembra do ancião Yambu, mandando tratar o Prota como ele próprio. E diz que se seu mestre Lorde falar alguma coisa, ele mesmo irá explicar. E quanto ao figurante, ele não precisa mesmo saber de mais nada. O cara fica louco e pergunta ao gerente da filial se ele estava vendo isso, tipo uma criancinha fazendo birra. Ele queria ir reportar ao Lorde na mesma hora, só que o gerente pergunta para ele o que ele achava do Carequinha. O cara diz que ele era orgulhoso, arrogante e mente fechada. Não tem nada de bom nele a não ser seu autocultivo. O gerente diz que isso era exatamente o que ele queria falar. Mesmo assim, uma pessoa dessa estava disposta a ser disciplinada pelo Lorde Mestre por causa de um item em um leilão. Então, o gerente conta tudo o que sabe sobre as mortes dos herdeiros na frente da casa do leilão, bem como seus números, forças e poderes que o apoiavam. Mesmo assim, o Lorde da cidade, nosso Prota, bagaçou os malucos na porrada. E o Carequinha ainda ficou do lado dele contra as regras do leilão dos Mil Tesouros. E agora luta para colocar um item na lista do leilão. E o figurante percebe que quem estava querendo mesmo tentar leiloar o item era na verdade nosso Prota. O cara se recusa a acreditar que o Lorde de um país pequeno como Tianshui tenha tanta importância. Mesmo que ele fosse o imperador, não seria o bastante para o Carequinha defendê-lo. E se pergunta o que será que o fez agir dessa maneira. O gerente também não tem certeza, mas definitivamente tem algo a ver com o Lorde da cidade. Por hora, era para ele deixar ele fazer o que quiser. Ele estava interessado em ver o que o Lorde de uma pequena cidade da Chama Marcial estava planejando para o leilão. Ele estava louco para descobrir o que esse garoto estava escondendo. Então, o leilão começa no horário, e o gerente faz as apresentações formais. Porém, não deixa de reparar que o Carequinha colocou o nosso Prota do lado da sala da realeza do Império da Chama do Crepúsculo. Esse era o nível que o Prota significava para ele. Na sala do protagonista, seu discípulo divertia comendo as guloseimas, e sua irmã manda ele não fazer muita bagunça. O Carequinha aponta para o refletor na frente dele e diz que vai começar. Na hora que o protagonista vê o cara que vai apresentar, fica incrédulo. Era o Sr. Mei da família Mei. E diz que a Casa dos Mil Tesouros definitivamente era poderosa, até chamaram um Sr. Mei para presidir o leilão. O Carequinha diz que todos os leilões da casa são presididos por Srs. Mei, e informa que o item do nosso Prota já estava na lista, mas estava preocupado com o conteúdo. O Prota agradece pela ajuda, e diz que ele verá quando chegar o momento. Então, ele diz que está aliviado. Com o Sr. Mei ali, ele não precisa se preocupar que o público não reconheça o valor de seu item. E seu discípulo, com a boca cheia, pergunta para o Prota se esse Sr. Mei era tão famoso assim. O Prota diz que não sabe sobre esse daí, mas todos que vêm dessa família Mei são chamados de Sr. Mei. Ele sabe que o líder deles é Mei Rixian. As pessoas dessa família têm um traço único, elas podem sentir preciosos itens e tesouros. Então, qualquer leilão com um pouco de fama vai ser dirigido por um Sr. Mei, porque depois deles examinarem o item, eles sempre vão dar um preço justo.
O comandante Ruivo pergunta se isso era sério. Essa era uma habilidade de apreciação de item passada por geração, que impressionante. E o ancião carequinha fica sem palavras. E o Prota diz que provavelmente era uma técnica de linhagem deles, que permite avaliar item. Então eles provavelmente adicionaram alguma técnica de refinação e essa habilidade chegou ao que eles conhecem hoje. O carequinha estava suando nessa hora, a família May sempre foi reservada. Nem ele mesmo sabia o nome do líder. E o nosso Prota disse assim em voz alta. Ele só tinha 15 anos, como ele podia conhecer tanto do mundo? No telão, o Sr. May apresenta o primeiro item. Era uma pílula roxa de alma de 4º grau. Ela é capaz de fortificar a alma do usuário e melhorar significativamente o efeito do cultivo. Entre todas as pílulas de 4º grau, essa era uma das mais valiosas. Todos ficam eufóricos na plateia perguntando qual será o valor e dizendo que comprarão ela, provavelmente será deles. Só que na sala dos VIP todo mundo estava calado. O Prota nem demonstra interesse na pílula. Na verdade, ele se vira e pergunta para o ancião careca se a família dos 2 figurantes que ele capotou tinha representantes no leilão. O careca diz que não. A família Xin Yang era uma família de merda e não tinha uma sala de convidados. E os membros da família Sheng morreu. A sala deles ficou vaga e nosso Prota pegou. O comandante Ruivo fala que essas salas são mesmo especiais. Ele consegue sentir um poder enorme vindo de cada uma delas. Definitivamente não eram pessoas comuns. Então o Prota reencosta na cadeira e pergunta: será que algum deles é da família Zhou? Fazendo todo mundo pensar assustado em Zhou Wuxian. Eu acho que era o cara que sequestrou a nossa princesinha. O carequinha aponta e diz: a sala número 3 à esquerda é a deles. E nosso Prota dá uma risadinha, deixando todo mundo olhando para ele em silêncio, pensando o que ele poderia fazer. O leilão continuou. Dessa vez era a lâmina rompe-almas de 3º grau, feita pelo mestre Lu Tian em pessoa. E todo mundo da arquibancada fica assustado ao ouvir isso. A lâmina rompe-alma do próprio mestre Lu Tian. O cara explica sobre a jornada desse alquimista muito foda para refinar armas. Só que nosso Prota nem ligava para isso. Ele diz: de Lu Tian? Foi feita quando ele era muito jovem, tenho certeza. Então é bem inútil. E seu discípulo debocha, falando que esse cara não era nada perto do nosso mestre rei do deboche. A deusa Ruivinha, querendo mostrar seu conhecimento, fala tudo sobre esse mestre Lu Tian, que era um ancião da associação de alquimistas, blá blá blá, de 9º grau, blá blá blá, e tá espalhado pelo mundo junto com sua fama, blá blá blá. E o amigo de seu avô fica em choque quando ouve que ele era um alquimista de 9º grau. Quer dizer que ele era um tipo de soberano divino. Só que nossa Ruivinha, toda coradinha, olha pro nosso Prota deixando ele desconfortável e pensa: o Lord Gu Feiyang também é um alquimista soberano divino de 9º grau. Isso não é nada. A espada é vendida por 8.000 pedras de classe média, e o Prota fala, fazendo as contas: Lu Tian, hoje em dia, provavelmente refina 100 dessas por dia. Isso quer dizer que ele conseguiria 800.000 pedras classe média em um dia? Então ele reencosta pegando todo mundo de surpresa e solta a bomba. Talvez eu deva capturá-lo e forçá-lo a refinar artefatos para ficar mais rico. O carequinha ancião fica em choque e gaguejando com suor na sua testa diz para ele não brincar com essa coisa. Se alguém ouvir isso, todos nessa sala estariam mortos. Nessa hora, o cara anuncia o próximo item do leilão, um caldeirão roxo de 5º grau chamado de caldeirão de 5 linhas, assustando o nosso Prota quando ouve. O cara diz que não era um simples caldeirão de refinação. Ele consegue capturar completamente a essência das artes marciais dos 5 elementos do reino elementais. Até mesmo um alquimista de 4º grau conseguiria utilizar o poder de 5 reinos elementais com esse item. Mesmo que não possa se tornar um alquimista de 5º grau, o indivíduo ainda poderá refinar algo ainda maior do que seu grau. E o que torna esse caldeirão tão importante é que ele foi criado pelo nosso próprio alquimista Lord Gu Feiyang, o soberano marcial de 9º grau. Era óbvio que com a adição desse item, a plateia vai à loucura. O Sr. May diz que esse era um caldeirão muito foda e era um dos mais valiosos que seriam vendidos nesse leilão. E já que era difícil definir um preço, ele não tem um valor de base, então todos poderiam dar seu lance indiscriminadamente. Todo mundo pretendia dar o lance, mas ele olha para as salas VIPs, pois eles não queriam ser o primeiro a dar o lance, pois eles sabiam que não poderia competir com eles. A deusa Ruivinha pensa assustada que aquele item pertence ao Sr. Gu Feiyang, e olha para o Prota para ver se ele daria um lance, mas percebe que ele estava calmo como sempre, sem expressar nenhuma emoção. Nessa hora, o Prota, olhando para o nada, diz: ancião, e
você também quer participar desse leilão, né? Posso sentir que você está muito nervoso. Até suas mãos estão suando. O ancião só lamenta. Ele não precisava entender o reino dos 5 elementos, pois já se tornou um grão-mestre marcial. Mas aquela coisa ainda era uma arma Chuan de 5º nível e do calibre mais alto. A Casa dos Mil Tesouros é rica, mas esse tipo de arma Chuan de alta qualidade ainda era uma visão incomum. E o Prota fala, ah, então é isso. E o cara fica pensativo, esse moleque tem apenas 15 anos, mas já consegue ler ele como um livro aberto. Que merda era essa, mano? Vendo os lances e o protagonista prestando atenção, o ancião pergunta se o nosso protagonista estava interessado naquele caldeirão. E o Prota diz que sim, ele com certeza vai ter esse caldeirão para ele. Mas o valor já estava absurdamente caro e ele não poderia competir com esses caras. Nessa hora, enquanto todos os plebeus competiam, da sala VIP alguém grita 10.000 pedras primordiais de alto nível, fazendo todo mundo exclamar. A plateia fica louca, mano. 10.000 pedras primordiais de alto nível equivaliam a 1 milhão de pedras de nível médio. Que burro faria isso? Só que alguém manda ele calar a boca, pois com certeza quem estava ali era da realeza do Império da Chama do Crepúsculo. O Sr. Mei manda todo mundo ficar quieto e com as 10 pedras primordiais como lance, ele estava pronto para bater o martelo. Mas alguém grita 12. E era nosso protagonista, mas ele está pensando que nem mesmo todos seus bens juntos valem 12.000. Mas se ele não lutar por isso agora, será difícil recuperar se cair na mão da realeza do Império da Chama do Crepúsculo. E esse preço assusta a loirinha e seu discípulo. E na plateia todo mundo estava com o olho busgalhado, assustado com essa disputa insana de valores estrondosos. Vemos o príncipe do Império da Chama de Crepúsculo na sala. Todo confortável, ele pergunta para seu tio quem estava na sala ao lado. O cara diz que provavelmente seria a família Shang, mas seu detector universal estava sendo bloqueado por uma força poderosa. Talvez eles tenham um alquimista de 4º grau entre eles. Só que o príncipe fala que receberam notícias de que alguém da família Shen foi morto na Casa dos Mil Tesouros. E o cara diz que não tem testemunhas do incidente, mas eles têm uma noção de quem poderia fazer isso não ligando muito para enfrentar a ira deles. O príncipe acredita que não haja algum alquimista de 4º grau nessa área tão pobre, provavelmente era realmente a família Shen. Ele diz que vai aumentar mais algumas vezes por esse caldeirão, mas já estava muito caro. E o cara concorda com ele. E grita 15.000 pedras de alto nível, levando mais uma vez a plateia à loucura. O Prota só balança a cabeça e lamenta. Se ele soubesse como essas coisas eram caras, teria refinado várias delas para vender. O Sr. Mei ia finalizar o leilão batendo seu martelo com 15.000 pedras primordiais de alto nível, quando alguém grita 18.000, assustando o príncipe e o cara que estava com ele. Com certeza era a família Zhou. O príncipe lembra que alguém da família Zhou aumentou muito seu cultivo recentemente. Parece que essas melhorias foram melhores do que os rumores disseram e eles agora querem um caldeirão para ver se o cara alcança um rei marcial. O cara diz que provavelmente é essa a possibilidade. Se eles obterem esse caldeirão e estudar a essência do cultivo nele completamente, eles conseguirão a chance de se tornar um rei marcial. Afinal, isso era de Gu Feiyang que deixou para trás. O príncipe então concorda com o cara e diz que se a família Zhou ter um rei marcial, aumentará muito a força do Império da Chama do Crepúsculo, então ele vai deixar com eles. Na sala de hóspedes da família Zhou, o cara diz que não pensaram que gastaria tanto dinheiro assim. Pelo menos Deus estava com eles e eles levariam o caldeirão de volta com eles. Um figurante feio pra caralho diz que tem sorte que foi a realeza que brincou com eles. Caso contrário, seu pai teria o punido por um preço tão alto. Quando o Sr. Mei efetiva que foram eles que conseguiram, o cara cai sentado no chão, aliviado que sua família conseguiu. E na sala ao lado, vemos que o protagonista estava mais aliviado ainda, afinal foi a família Zhou que comprou. Isso era incrível, com a carinha muito feliz dele, mano. Esse cara tá planejando alguma coisa. O comandante Ruivo pensa, mano, a família Zhou é sua inimiga agora, por que ele estaria tão feliz assim? O ancião careca pergunta se o protagonista e a família Zhou eram tão próximas para ele estar tão feliz. E o prota diz, não, nada a ver, nós só nos vimos uma vez. É melhor que eles tenham vencido o leilão. Agora eu posso pegar emprestado deles, com ênfase no emprestado.
Nessa hora, o comandante Ruivo, a deusa Ruivinha e o amigo de seu avô têm certeza. Ele realmente estava tentando roubar mais uma vez de uma das 4 grandes famílias do Império da Chama do Crepúsculo. Eles acabaram de matar um membro da família Shang e agora vão roubar a família Zou. E roubar significa que haverá mortes, certo? Nessa hora vemos uma imagem muito foda do protagonista e seus amigos, roubar e matar, riquezas e tramas e assassinatos, reivindicações ilegais, enriquecimento razoável, roube dos ricos e ajude aos pobres. O ancião careca fala, emprestar? Você pode até ser reconhecido, meu jovem mestre, mas um tesouro valioso, duvido que eles estejam abertos a emprestar a você. Mas deixando isso de lado, o seu item será o próximo leiloado. E o comandante Ruivo tava lá atrás com a mão na cara todo envergonhado. Emprestar o caramba, esse moleque quer matar geral, fi. O prota fala, entendido, e tira 3 cartões de Jade, deixando o ancião meio em dúvida. Então, ele diz, parece que vou ter que vender mais coisas, ou eu não vou conseguir comprar os tesouros que virão depois. E colocando a carta de Jade em sua testa, ele marca técnicas e receitas nela. Então, ele diz para a loirinha, toma aqui, sussurra algo no ouvido dela que fica toda coradinha e ela sai deixando o ancião em choque, pensando, ele vai vender aquelas cartas de Jade? Ele tava lascado, mano, era sua sentença de morte, ele estava acabado, filho. Cartas de Jade pode até ser muito foda para gravar informações sobre leis do universo, garantindo um item de rank altíssimo. Mas como nosso prota era um alquimista de 3º grau, as informações ia ser uma merda, mano. Ele com certeza ia perder todo o seu prestígio dentro da Casa dos Mil Tesouros. A loirinha desfila com as placas de Jade, chegando à frente do Sr. Mei. Ele diz que agora anunciarão um item que foi adicionado à lista no último minuto, e ele não tem ideia do que é, mas parece ser algum tipo de técnicas gravadas em cartas de Jade de altíssimo nível. Só que o ancião tava perdido pensando, altíssimo nível porra nenhuma, foi feita com informações obtidas de um alquimista de 3º grau. É de 4º grau no máximo essa bosta, velho. Os anciões da Casa do Mil Tesouro que esperavam essa hora ficam em silêncio. E o Sr. Mei canaliza toda a sua energia e tenta ler o conteúdo da carta. Mas vemos que ele estava suando muito. Então, ele exclama e cai de joelhos vomitando muito sangue, assustando os 2 anciões, bem como toda a plateia, a nossa waifuzinha loira e o ancião, que pensa que estava morto dessa vez. O gerente da filial corre para ajudar o Sr. Mei e pergunta o que aconteceu, tem algo errado com as cartas de Jade? E na sala de espera o cara tava roendo unhas, tremendo e chorando, mano. As informações eram tão baixas que com certeza o ancião ficou com raiva e vomitou sangue, velho. Só que o cara tremendo aponta para a carta de Jade e diz, a informação contida nisso aí é acima de 6º grau, me falta poder. Eu tentei avaliá-lo à força e ela revidou, quase me matando. Ele diz que era uma vergonha para ele mesmo. Se soubesse que havia um item de tão alto rank, ele nunca teria ousado a pisar e conduzir esse leilão, e pede perdão. Eles terão que convidar alguém com um rank superior da sua família para analisar as cartas. Nessa hora você já sabe o que acontece, né? O Ruivinho careca fica completamente em dúvida, perdido, velho. Que merda que aconteceu aqui? E não só ele, toda a plateia tava se descabelando, mano. Que isso, com certeza era um item acima de 6º grau, então era de 7º, 8º, como eles poderiam acreditar nisso? Para ter certeza, o gerente pergunta para o Sr. Mei se ele pode confirmar se isso realmente continha coisas de 7º grau. Ele diz que não tem certeza, ele não foi capaz de avaliá-lo com sucesso, mas consegue dizer que é acima de 6º grau, pois com suas habilidades ele nunca havia falhado em avaliar um item de 6 graus ou menor. Nessa hora o tumulto começa com uma pressão inigualável, fazendo o gerente da filial exclamar. Ele grita pro cara que estava do lado dele aumentar todas as situações defensivas da Casa dos Mil Tesouros, e pensa que com um tesouro de 7º nível, um tumulto estava logo à porta. Então, ele avisa para todos os presentes, para ficarem quietos e não causar nenhum alvoroço. Qualquer pessoa que aumentar sua energia será eliminada imediatamente, considerando isso como uma provocação. E então, um domo de energia cobre toda a Casa dos Mil Tesouros. Ele pede para as pessoas da sala VIP para ajudar a manter a ordem caso alguém que eles não consigam controlar tente pegar os itens à força.
e pensa que era inacreditável um item de 7º rank aparecer em um local tão pequeno. Isso o pegou totalmente desprevenido. Ele tinha que se preparar para o pior. O príncipe diz que não deixará nada acontecer enquanto ele estiver ali, e não precisava se preocupar. E os caras na plateia pensam que, como imaginaram, era realmente a família real, eles eram nobres de verdade. O gerente pede para nossa waifuzinha explicar exatamente o que tinha nas 3 cartas, a pegando desprevenida. Então ela recebe uma mensagem secreta do nosso prota que não escapa dos sentidos do tio do príncipe do país da chama do crepúsculo, que diz que o alquimista de 5º grau estava falando algo. O príncipe fala: a família Shang realmente colocou 3 cartas desse nível no leilão, como isso era possível? Só que o cara diz que sua suposição deveria estar errada. A família Shen realmente morreu na casa dos meus tesouros. E o príncipe pergunta então quem poderia ser. O cara diz que tinha um palpite, mas era melhor esperar para ver. Itens de rank 7 são raros, até no Palácio Imperial não tem, então eles não podem perder essa oportunidade. Com uma pose muito graciosa, a waifuzinha diz que o protagonista falou que era a receita Yuan do Sol Inferior de 7º grau, o método de refinação para o traje do alvorecer das 5 grandes montanhas e o desenho para a espada do lobo cinzento de rank 7. Quando o cara ouve isso, ele fala: o quê? Pílula do Yuan Sol Inferior? É realmente um item de rank 7? Então, ele começa a chacoalhar a loirinha perguntando: você tem certeza que essa pílula de rank 7 você não está mentindo, né? E ela fala: se o meu mestre falou, é óbvio que é verdade. Pegando todo mundo da plateia de surpresa. Rank 7, eles nunca imaginariam isso. E o tio do príncipe fala: eu sabia, a pessoa na sala ao lado é o Lorde da cidade. O cara que matou Shang Fengzi, a pessoa que o Imperador Qin recentemente nomeou como príncipe, Li Yuxion. O príncipe fala: Li Yuxion? Nunca ouvi falar dele. Mas como um lorde de uma cidade tão pequena conseguiu obter itens de rank 7? O cara disse que não tem certeza, afinal ele só prestou atenção no nosso prota assim que descobriu que ele matou o cara da família Shen. Quando voltarem, ele fará uma pesquisa completa sobre ele. O Sr. Mei, ouvindo essa informação, aconselha nossa waifuzinha a vender os itens separadamente. Caso contrário, ninguém em todo o Império poderia ajuntar um montante tão grande para comprá-las. E o cara lá no fundo fica falando: putz, tenho que me manter calmo. Então, ela recebe um comunicado do nosso prota e diz: eu irei ouvir seu conselho, Sr. Mei. Nessa hora, o cara levanta sua bengala e diz: vocês ouviram, certo? Esses itens são todas cartas de Zad de 7º rank. Essa senhorita irá explicar os efeitos de cada item. E depois disso, vemos o cara que era o gerente da filial, que até então pensava que o carequinha ia se lascar pensando: eu realmente vou acabar pobre dessa vez. Mas independente do preço, eu preciso comprar a receita da pílula Yuan do Sol Inferior. E com essa cena icônica do cara quebrando seu porquinho, eu vou terminar o vídeo aqui. Se curtiram, já deixa o like, se não deram ainda, tá marcando. Comenta aí o que achou, me xingando: ah lá, o Catilanga acabou o vídeo na melhor parte de novo. Errei, foi moleque, mas é a vida, mano. Se inscreve se não se inscreveu até agora. Tem certeza que você tá vendo vários vídeos meus aí e não é inscrito, né? Eu vou atrás de você, hein, mano. Então foi isso, família. Eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês em breve. Até lá, fiquem bem. Falou, falou e falou. Paga um café aí pro pai de R$5 se tornando membro, eu vou agradecer demais. Eu fui!